E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Tudo bem, pessoal? Começando agora, de maneira muito irreverente, o nosso Descomplicando Temas de Direito Ambiental para que você saia com um ótimo resultado na prova da OAB. As primeiras dicas que eu dou para vocês são as seguintes. As questões da OAB geralmente são muito poucas relacionadas ao direito ambiental, entre 2 a 3 questões de 80 questões. Ou seja, é muito pouco, mas isso pode fazer a diferença na hora da sua prova. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: se atentem aos princípios, ok? A gente vai passar aqui um pouco alguns dos principais princípios, mas eles são os temas mais importantes que devem ser considerados na hora da prova da OAB. E além disso, além dos princípios, o que mais eu preciso saber, professor? Olha, você precisa saber o que mais cai. E o que mais cai? Os temas mais cobrados na prova da ordem são os seguintes: licenciamento ambiental, é a Lei Complementar 140, a gente vai falar um pouquinho aqui dela. Responsabilidade ambiental, administrativa, civil, penal, também vamos falar aqui um pouquinho. Unidades de conservação, é um tema muito interessante e você vai ficar interessado em saber também. Meio ambiente na Constituição, além do artigo 225, alguns outros artigos muito importantes que devem ser considerados. E por último, quais são os principais temas de Código Florestal, ok? Esses são os principais temas que caem na OAB e os temas que você precisa de fato saber. Além disso, eu vou dar uma dica bônus para você que se refere a mudanças climáticas. Mas por que mudanças climáticas, professor? Porque é o tema que está mais em voga no momento. Tá bom? É isso aí, vamos para os próximos temas. Um abraço! Então, antes da gente começar a falar de licenciamento ambiental de modo específico, é muito importante que você entenda de competência na Constituição Federal. Então, qual que é o grande tema de competência que você precisa entender? Que a competência tem um fundamento essencial. E esse fundamento é basicamente a predominância do interesse. Então, quando se fala em licenciamento, busca-se seguir esse princípio, né? O fundamento da ordem de competência é a predominância do interesse. Então, se o interesse ele é um interesse nacional, geral, a competência naturalmente da União. Se o interesse é um interesse mais regional, é competência do Estado. E se o interesse é local, é competência do município. Então esse é o grande fundamento, ok? A predominância do interesse. Além disso, o que você precisa entender sobre competência? Que a competência ela tem 2 grandes aspectos, ok? O primeiro aspecto é a competência material, inclusive para licenciamento ambiental, mas também para analisar se há ou não algum dano ambiental. E do outro lado, a competência legislativa, ok? Competência material, ela pode ser exclusiva da União. Que temas que a União pode, de forma exclusiva, tratar? Isso está previsto na Constituição. Temas que são genéricos, gerais, de âmbito nacional, como, por exemplo, tratar sobre o sistema de recursos hídricos. Do outro lado, temos a competência material comum. Ah, professor, o que é a competência material comum? Ela é a competência em que União, Estados e Distrito Federal, eles concorrem para assumir determinado papel em relação ao meio ambiente. Por exemplo, a fiscalização, a proteção ambiental, a busca da preservação do meio ambiente. Tudo isso é competência material comum de todos os entes da federação. Ok? Do outro lado, temos a competência legislativa. O que seria a competência legislativa? Ela é uma competência para tratar de assuntos antes que aquele assunto seja executado, execuível, fiscalizado, regulado. Como, por exemplo, tratar sobre assunto de água, energia. Quem faz isso de maneira privativa?
que são as normas gerais. Naturalmente, a União. Então, a União, ela tem a competência legislativa, privativa, para tratar de alguns assuntos. Água, energia, jazidas, minas, população indígena, atividades nucleares, isso é um tema bem importante. Então, essa é a competência privativa da União. A competência concorrente, que é aquela que também participa União, Estados e Distrito Federal, ela é uma competência um pouquinho mais específica. Então, quando isso acontece? Quando o assunto está legislado pela União, norma geral, e o Estado concorre para complementar a legislação ou traz alguma legislação específica que compete aos Estados e Distrito Federal de maneira concorrente, como, por exemplo, florestas e caça, conservação, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, controle da poluição. Tudo isso é tema de competência concorrente em matéria de legislação, ok? Existem outras duas competências bem importantes que você precisa lembrar em matéria de legislação, ok? A competência suplementar dos estados em relação a normas gerais. Então, são aquelas normas em que a União deixou de legislar especificamente. E a competência exclusiva dos estados. Tudo que não for vedado na Constituição, o Estado tem competência para legislar, ok? Então, lembrando, competência comum e exclusiva em matéria de competência material, competência privativa, concorrente, suplementar e exclusiva na matéria legislativa, tá bom? Mas, professor, e os municípios? Onde ficam nessa história? Lê do engano quem acha que o município não tem competência para legislar. Está no artigo 30 da Constituição. É a suplementação da legislação de estados e da federação, Distrito Federal e União, para legislar especificamente sobre assuntos no que lhes couber, no adequado território, na localidade do município e na proteção do patrimônio histórico e cultural local, ok? Então, feito esse introito em relação à competência, qual que é o grande problema que tem que ser considerado nessa questão? De um lado, um problema menor, que é o tema da competência legislativa. Essa zona cinzenta, ela, de certa maneira, já está equacionada com a Lei Complementar 140. O que diz a Lei Complementar 140? Ela destrincha o que a Constituição prevê de competência legislativa. Então, dica do dia para a OAB, para você sair bem. Artigos 7, 8 e 9 da Lei Complementar 140. Muito importante. Agora, o outro lado é a competência comum. Qual que é o grande objetivo aqui? Está previsto no artigo 23, parágrafo único da Constituição. É que esse exercício da competência comum por todos os entes da federação, ela mantém o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional no que trata de meio ambiente. Ok? Então, a gente precisa analisar os artigos da Constituição e até mesmo da Lei Complementar 140 sob o enfoque de outros artigos da Constituição, como, por exemplo, além do 225, que trata especificamente sobre o meio ambiente, o artigo 231, que trata sobre terras indígenas. Tá bom? Questão de OAB, questão de ordem. A União edita um decreto X que fixa regras pelas quais são outorgados direitos de uso de recursos hídricos existentes em seu território. Recursos hídricos, competência da União, garantindo que seja assegurado o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Determinada companhia, especializada nos serviços de saneamento básico, interessada na outorga de recursos hídricos, consulta seu advogado, você, para analisar a possibilidade de assumir a prestação desse serviço. Desse modo, de acordo com a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, assinale a opção que indica o uso de recursos hídricos que pode ser objeto da referida outorga pela União. Ok? De trás para frente. O uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos pelo meio rural. Pequenos núcleos populacionais, competência ou do Estado ou do município, se há ou não delegação, ok? Não é interesse nacional. Extração da água de um rio que banha apenas um estado, competência estadual.
A captação da água de um lago localizado em terreno municipal, da mesma forma que a primeira alternativa, ou competência estadual, ou, se houver delegação, competência municipal. E por último, a resposta correta, o lançamento de esgotos em corpo d'água que separe 2 estados da federação com o fim da sua diluição. 2 estados, interesse nacional, competência da União. Ok? Até a próxima. Pessoal, vou falar um pouquinho de unidades de conservação, tá bom? Gênesis está no artigo 225 da Constituição. Artigo que você precisa decorar para a prova da OAB. O seu parágrafo 1º prevê o que chamam instrumentos de garantia, os quais, inciso 1º, compromisso de preservar os processos ecológicos essenciais. 2, preservação da biodiversidade. 3, definição do espaço territorial e seus componentes a serem protegidos. Vedada qualquer utilização que comprometa a sua integridade. A gente vai entender quais são esses componentes em cada um das unidades de conservação. 4, exigência de estudo prévio para impacto ambiental, para fins de licenciamento. 5, controle e produção de substâncias. 6, educação ambiental. E 7º, proteção da flora e da fauna. Todos esses instrumentos de garantia, especificamente o 2, preservação, o 3, definição do espaço territorial, o 6, educação ambiental e o 7, proteção da flora e da fauna, tratam do que a gente chama instrumentos de garantia no SNUC. O que é SNUC? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ok? Tutelado, né, gerido pelo IBAMA, Instituto de Meio Ambiente da União, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ok? No ponto de vista de unidades de conservação, vocês precisam entender, lembrar que são 2 grandes formas de ver a unidade de conservação. Uma, as unidades de proteção integral, super restritas. Outra, as unidades de proteção ambiental, menos restritas, mas nem por isso menos cuidadas, menos tuteladas, tá bom? Quais são as unidades de proteção integral? Você já deve ter ouvido falar ou visto nas suas andanças aqui pelo Brasil, mas eu vou relembrar vocês aqui porque está previsto na Constituição, ok? Estação ecológica, então, por exemplo, a Estação Ecológica de Guanabara, preservação, pesquisa científica, sem visitação, exceto para fins educacionais, ok? Reserva biológica super restrita, somente para algum tipo de pesquisa, ok? Por exemplo, o Atol das Rocas, super conhecido. Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, educação mais turismo. Os monumentos naturais, mais restritos para preservação. Refúgio de vida silvestre, o chamado REVIS, que é o tal do acrônimo, mais local, né, necessário para condições da existência da flora e da fauna local, residente ou migratória, ok? Por exemplo, o último grande refúgio criado, que é o Alcatrazes, no estado de São Paulo. Qual que é o grande objetivo aqui da unidade de proteção integral? É a proteção e o uso exclusivamente indireto dos recursos naturais. Do outro lado, nós temos as unidades de uso sustentável. Então, de um lado, unidades de proteção integral, de outro lado, unidades de uso sustentável, dos quais a principal é a área de proteção ambiental, ok? Mais extensa, como por exemplo no Paraná, a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba. As florestas nacionais, por exemplo a amazônica, de uso múltiplo, reservas extrativistas, né, para populações extrativistas tradicionais, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, também para populações tradicionais, por exemplo, reserva particular do patrimônio natural, que é uma reserva privada para fins educacionais, pesquisa e turismo. Então, pessoal, em resumo, ok? Da unidade de conservação, de um lado, são unidades de proteção integral, e de outro lado, unidades de uso sustentável. Não confundir APA, Área de Proteção Ambiental, com APP, Área de Preservação Permanente, ou mesmo a reserva legal.
essas duas últimas previstas no Código Florestal, ok? Importante você saber também, a criação ela se dá por ato do poder público, ok? Por exemplo, um decreto, mas a desafetação ou a redução dessas áreas, dessas unidades de conservação, ela necessariamente precisa passar por lei específica. Super importante, tá bom? Dica legal para você, entrem no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, no Ministério do Meio Ambiente. É super legal, né? Você pode analisar algumas unidades que ficam perto da região onde você mora, que talvez você nem soubesse. Dica para a prova da OAB, questão de ordem. O ministro do Meio Ambiente recomenda ao presidente da República a criação de uma unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão de grave crise financeira, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área de unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a unidade de conservação que deverá ser criada. A. Estação ecológica. B. Reserva biológica. C. Parque nacional. E D. Área de proteção ambiental. A resposta correta é a última, área de proteção ambiental, porque de fato a criação de uma área de proteção ambiental não gera direito à desapropriação. Ok? Vamos ver por quê. Então, se nós formos imaginar um quadro esquemático das áreas de unidade de conservação, a gente dividiria em duas grandes formas. De um lado, as áreas, as unidades de proteção integral, e de outro lado, naturalmente, unidade de uso sustentável. E em dois grandes aspectos que você precisa lembrar, ok? O primeiro grande aspecto é em relação à posse e ao domínio. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Nas unidades de proteção integral, todas elas geram de alguma maneira a desapropriação. Então, ou é de domínio público, ou é de domínio público e de domínio privado, gerando desapropriação, ok? Nas unidades de uso sustentável, todas elas, exceto duas, não geram desapropriação. Quais sejam? Tanto a APA, Unidade de Proteção Ambiental, quanto a Área de Relevante Interesse Ecológico, elas são, independente de área pública ou privada, elas não geram o direito de desapropriação, ok? Isso é para você decorar para a prova da OAB. E mais um aspecto muito interessante é a questão da visitação, ok? E aí se inverte o quadro, as áreas de proteção integral têm a visitação muito restrita, das quais estação ecológica e reserva biológica têm a visita proibida, exceto para fins muito específicos educacionais, tá bom? Todas as outras três, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, é possível, né, vegetação com regulamentação, e as unidades de uso sustentável, sem nenhum problema, ok? Tem visitação conforme a regulamentação aplicável. Até a próxima! Continuando o nosso mini curso Descomplicando Questões de Direito Ambiental, vamos falar um pouquinho de licenciamento? Ok? Super importante para a prova da OAB. O que você precisa saber? Que o licenciamento está contido no que a gente chama Política Nacional de Meio Ambiente. Ok? Essa política criada em 81, ela apresenta os instrumentos destinatários à proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Basicamente é a gênese do licenciamento ambiental per se, como que ocorre hoje. Ok? Ela está baseada em alguns princípios. Okay? Esses princípios ambientais in genere, por sua especificação, diferentes do que está previsto na Constituição no artigo 225. Então, são objetivos e princípios mais específicos. Onde você vai encontrar esses princípios? Na Lei 6938, ok? Principalmente. Lá que está instituída a Política Nacional do Meio Ambiente. Qual foi a inspiração para você poder entender até um pouquinho depois quando a gente falar de mudanças climáticas? A Declaração de Estocolmo de 1972, que iniciou essa grande virada em relação ao meio ambiente, com alguns grandes princípios macro, como por exemplo, a defesa do meio ambiente como princípio de ordem econômica, super essencial, o princípio da precaução de danos e degradação do meio ambiente,
e o princípio da utilização racional dos recursos ambientais. Então, na Conferência de Estocolmo de 1972, gerou-se uma base para a série de legislação posterior, inclusive no Brasil. Em 1973, a Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, foi criada, o que deu ensejo ao SIS-NAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, 1981, pela Lei 6.983, cujo órgão superior, isso sim que é importante você entender, o CONAMA, Conselho Nacional, é o órgão deliberativo e consultivo de todas as políticas e diretrizes relacionadas ao meio ambiente, ok? Como, por exemplo, no artigo 9º dessa lei, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a criação de reservas, cadastro técnicos, dentre outros aspectos. Tá bom? Essa análise de atividades potencialmente poluidoras, ela no início, já em 86, foi muito relevante o papel do CONAMA quando editou a Resolução 01. E o que trata a Resolução 01 de 86? Ela trata especificamente do estudo de impacto ambiental, o chamado EIA. O EIA, que gera o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, ele busca analisar qualquer alteração das propriedades fisiológicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultante da atuação do homem, que afetem saúde, segurança, bem-estar, atividade econômica, social, qualidade dos recursos ambientais. Então, o EIA-RIMA é super importante na questão do licenciamento ambiental, ok? O que é importante você saber, uma dica super relevante, é que ele não serve só para o empreendimento ou projeto em si, mas também tem que ser analisado o efeito sinérgico, por exemplo, uma barragem. Okay? A barragem, ela gera uma série de efeitos em relação ao curso do rio. Tudo isso deve ser analisado no estudo de impacto ambiental. Okay? Outro ponto muito importante, o EIA-RIMA é essencial a questão de publicidade. Publicidade, seja por audiência pública prévia, ok? E o estudo prévio ao próprio licenciamento em si. O CONAMA editou uma outra resolução super importante no ano de 2000, chamada Resolução 237. Então, a Resolução 237 de 2000 regula o procedimento administrativo e está previsto no seu anexo 1 o que está sujeito ao licenciamento em relação ao potencial de impacto e o nível de impacto, ok? Por que isso é importante? Porque, não necessariamente é necessário o estudo de impacto ambiental. O órgão competente, está no artigo 3º, parágrafo único da 237, o órgão competente pode definir estudos pertinentes quando entender que não é o caso de atividades com um impacto de degradação X, ok? Então, super importante a análise do licenciamento ambiental na questão da resolução 237. E a competência, professor? A competência você volta lá atrás, na Constituição e na Lei Complementar 140, como por exemplo, a competência do IBAMA, ela está muito adstrita ao aspecto nacional, como a gente falou no outro vídeo, ok? Então, licenciamento em 2 estados, licenciamento em questões nucleares, licenciamento em 2 países, em divisa, ok? Licenciamento em terras indígenas e unidades de conservação da União e licenciamento em áreas militares, ok? Na dúvida, o licenciamento é estadual. A grande maioria do licenciamento ambiental no Brasil é estadual. A exceção, licenciamento com interveniência da União ou licenciamento pela União, ok? E licenciamento delegado ao município pelos estados. Existe essa delegação quando há convênio e nenhum problema disso acontecer, ok? Desde que seja local, super regional. Tá anotado? Outro ponto muito importante que você precisa lembrar na questão do licenciamento. Os órgãos intervenientes específicos participam do licenciamento. Então, por exemplo, o IFAM, que trata do patrimônio histórico,
o ICMBio, que tutela as unidades de conservação, a FUNAI, que trata de terras indígenas, todos esses órgãos e outros, né, o DNPM, Departamento Nacional de Mineração, que hoje virou uma agência, né, a denominação Agência de Mineração. Tudo isso é passível de compor o licença ambiental, regulado e conduzido pelo órgão estadual, quando o licenciamento for estadual, pela União, IBAMA, quando o licenciamento for de âmbito nacional ou de competência da União, tá certo? Finalidade é regulamentar, cuidar do empreendimento para que ele mantenha a sua conformidade com a legislação ambiental. Pontos importantes, dicas importantes. Existem resoluções específicas do CONAMA, ok? Resoluções que tratam, por exemplo, de licenciamento de empreendimentos de energia eólica, é a 462. Você não precisa analisar isso, mas é importante que você saiba, o CONAMA trata disso. Outro ponto muito importante, existem 3 tipos de grandes licenças que a gente chama. A licença prévia, que autoriza a introdução para estudos ambientais, a licença de instalação, que autoriza a implantação do empreendimento, e a licença de operação, que autoriza a operação do empreendimento. Essas 3 licenças, elas andam não de forma concomitante per se. Elas andam primeiro em ordem cronológica e depois, ao final, a licença de operação ela é renovada a cada X período, ok? Ponto importante na licença de operação. Caso a licença de operação tenha o fim da vigência, se você, em até 120 dias antes do fim da vigência da licença de operação, protocolar o pedido de renovação, a licença ela é automática, ela continua de forma permanente até a análise de novos requisitos. Outro ponto importante, condicionantes ambientais. Várias licenças de prévia, de instalação e de operação, elas são editadas com algumas condicionantes, as quais precisam ser observadas. Mais um ponto super importante, é possível que o órgão estadual, dado o potencial impacto, ou a União, dado o potencial impacto, conceda uma dispensa ou uma licença simplificada. Tá bom? Pontos super importantes para você entender tudo de licenciamento ambiental na prova da OAB. Até a próxima. Pessoal, continuando o nosso mini curso, falando agora sobre o Código Florestal. E o que eu acho que vocês deveriam saber do Código Florestal? Primeiro, que é uma lei relativamente recente, é a Lei 12.651 de 2012, e ela substitui a lei bem antiga 4771 de 1965, considerada ultrapassada, inclusive porque não estava de acordo com o CISNAMA e a própria Convenção em Estocolmo em 1972. Temas importantes a serem tratados nesse Código Florestal. São vários, mas o que você precisa lembrar? O que trata de APP e reserva legal. Então, a área de preservação permanente, ela está no artigo 2º e 3º desse código, elas são cobertas ou não por vegetação nativa. Mas o objetivo, né? Essas áreas buscam preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, a proteção do solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Okay? Então, o artigo 2º e 3º prevê uma série de itens relativos à APP, diferente da APA, que é uma unidade de conservação, você já sabe disso, ok? Então, a APP, além dessa previsão de existência no Código Florestal, ela pode também ser criada por decreto quando, de fato, esse objetivo precisar ser buscado, tá bom? Reserva legal. Reserva legal, ela é uma área localizada no interior da propriedade, ok? Excetuada a área de preservação permanente, necessária para o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, bem como proteção de fauna e flora. Beleza? Reserva legal. Dentro da Amazônia Legal, nos estados do norte do país, 80% precisa ser preservado. Ok? Na área que não é Amazônia Legal, 35%. Por exemplo, área de cerrado onde tem floresta amazônica. No restante, em regra, 20% da área precisa ser reserva legal.
ok? O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, também editado pelo Código Florestal, trouxe essa necessidade de averbação da reserva legal que antes era feita diretamente na matrícula do imóvel, ok? Que hoje continua sendo feita na matrícula do imóvel por intermédio do CAR, então, o Certificado Ambiental Rural. Essas são grandes informações que você precisa saber do Código Florestal, linkado à Lei 9.605, que trata de crimes ambientais, a qual pode ser utilizado de maneira subsidiária o Código Penal, tá bom? Também preciso lembrar disso, que também é importante do ponto de vista de culpabilidade. Então, o ato ou o fato relativo a um dano ambiental, ele precisa ter uma medida da culpabilidade, isso precisa ser considerado, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Lembrando também que a responsabilidade da pessoa física, agindo em nome da pessoa jurídica, não exclui, ok? Então pode ter responsabilidade tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E tem importante também nessa lei, desconsideração da pessoa jurídica no artigo 4º, quando houver, de alguma maneira, um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo, ok? Medidas administrativas importantes que você precisa lembrar, né, do ponto de vista de culpabilidade e consequência: advertência, multa, né, multa simples ou multa qualificada, a apreensão, a destruição ou inutilização, a suspensão da venda daquele produto, embargo, demolição, suspensão da obra e a restrição de direitos. Questão de ordem, direito real e direito ambiental. Em 2017, Maria adquire de Eduardo um terreno inserido em área de unidade de conservação de proteção integral. Em 2018, Maria descobre, por meio de documentos e fotos antigas, que Eduarda promoveu desmatamento irregular. Sobre a responsabilidade civil ambiental, não penal, ok? De trás para frente. Maria, quem adquiriu o terreno, responde na esfera administrativa, civil e penal solidariamente com Eduarda. Não, medida da culpabilidade, ok? Eduarda responde penalmente. 2. Eduarda não pode responder pela recomposição ambiental, mas apenas pela multa ambiental. Também está incorreto. 3. Maria não pode responder pela aplicação de multa ambiental, tendo em vista o princípio da intranscendência da pena. Não tem nada de princípio de intranscendência da pena. É medida de culpabilidade, ok? Maria não praticou nenhum delito. E 4. Maria responde civilmente pela recomposição ambiental, ainda que tenham agido de boa fé ao adquirir o terreno. Resposta correta, por quê? Porque é uma obrigação propter rem, que segue com a propriedade. Então, a recomposição do dano, ainda que não tenha sido causado por Maria, tem que ser feita de forma solidária com o Eduardo. Tá bom? Questão de ordem, sucesso para você e até a próxima. Então, pessoal, passadas essas microaulas, é importante a gente lembrar que o objetivo aqui não é destrinchar cada um dos assuntos, e sim passar algumas dicas para vocês, ok? Então, a gente passou algumas dicas de licenciamento ambiental, então Lei Complementar 140. Importante vocês analisarem a questão da responsabilidade ambiental, então Lei 9.605, tanto para crimes ambientais quanto para infrações administrativas. O conceito do SNUC, Unidades de Conservação, Lei 9.985, do ano de 2000, o meio ambiente na Constituição, artigo 225, mas também outros artigos, como por exemplo o 231, a função social da propriedade, todos esses itens que vocês já devem ter estudado nos temas como direito civil, por exemplo, e por fim, o novo Código Florestal, com temas, uma questão que a gente analisou aqui, a obrigação propter rem. Feito esse introito, vamos voltar para a base. Sempre que vocês tiverem dúvida, lembrem-se dos princípios. Então, quais são os grandes princípios que vocês têm que lembrar e são os princípios vigentes hoje, né, na proteção do meio ambiente? Então, o primeiro princípio é o princípio do direito humano fundamental. Considera o meio ambiente uma extensão do direito humano. Princípio de prevenção e da precaução visam evitar o risco de uma atividade sabidamente nociva. Ok? Então, ele é um risco analisado antes do acontecimento daquele evento. Princípio do equilíbrio, princípio da responsabilidade, princípio do poluidor-pagador, ou seja, responsabilizar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente,
princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do limite, não, que são os limites impostos, por exemplo, no licenciamento ambiental, com base ou não no estudo de impacto ambiental, e por fim o princípio democrático, que considera a participação de todo cidadão no processo de proteção do meio ambiente, tá bom? Esses princípios são muito importantes. Então, pessoal, passado o estudo dos princípios, a dica de ouro que eu dou para vocês hoje é sobre mudanças climáticas. Então, por que mudanças climáticas? Porque esse assunto está muito no momento aqui no Brasil, sobre o questionamento ou não da saída do Brasil no Acordo de Paris e do desmatamento na Amazônia. Então, o que você precisa saber? Que essa convenção, ela é de 1982, iniciada, né, a construção em 1982 e editada em 1994. Então, a ECO 92, com base nos princípios de Estocolmo, na Convenção de Montreal, que é o primeiro grande acordo sobre gases de efeito estufa, gerou essa necessidade de uma convenção específica, a qual foi sendo observada ao longo desses anos até hoje por vários países, e a cada ano na Conferência das Partes, a chamada COP, foi sendo editado algum documento mais ou menos relevante para a proteção contra o combate às mudanças climáticas. Então, os principais instrumentos são o de 1997, que é o Protocolo de Kyoto, okay, que regula o comércio, né, de crédito de carbono, e o de 2015, que é o tal do Acordo de Paris, com um compromisso global de que os Estados parte busquem manter a temperatura que foi se elevando ao longo do tempo abaixo de 2 graus, né, da temperatura que as pessoas imaginavam, em 1850 mais ou menos, que era a base, né, a base da temperatura padrão. Então, o compromisso é que fiquem well below, né, mais ou menos abaixo de 2 graus, e a meta é 1,5 a temperatura. Mas como que se faz isso? Se faz isso com uma série de políticas públicas, e o Brasil tem uma política. Tem uma política pública que chama Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Essa política foi editada na Lei 12.187. Então, isso eu acho bem importante se vocês quiserem pegar uma questão-chave que eu acredito que caia na prova da OAB. Então, lá está previsto tanto o Plano Nacional quanto o Fundo Nacional. O Fundo Nacional do Clima. Ok? Caso vocês tenham interesse, deem uma olhada nessas duas legislações. E a última dica de ouro que eu dou, que não é diretamente relacionada ao Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, é o tal do Fundo Amazônia. Ok? Esse fundo ele foi criado pelo decreto 6527 em 2008, okay? Com o objetivo de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento e promoção da conservação de uso sustentável. Okay? O Banco, né, Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é o órgão responsável por adotar as providências. Isso vinha sendo feito até o questionamento esse ano da função do BNDES em relação a esse fundo, cujos recursos, principalmente de Noruega e Alemanha, para a tal finalidade. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisar na internet um pouquinho sobre esse fundo, é uma questão muito em voga e pode ser que caia na prova da ordem, tá bom? Com isso, a gente termina aqui os nossos principais pontos e a gente deseja para vocês boa sorte no exame da OAB e que você, né, aluno, seja parte da nossa comunidade de advogados aqui. Um grande abraço, até a próxima.